Olá, eu sou a professora Cíntia e venho neste vídeo falar um pouquinho sobre as metodologias ativas na formação em enfermagem e discutir um pouco as implicações para as modalidades híbridas de ensino e aprendizagem. Só para situar um pouquinho, esse vídeo ele vem como resposta ao convite para a participação de um debate sobre uma temática, essa temática que a gente está tratando aqui das metodologias ativas da formação em enfermagem, na 10ª semana de enfermagem de Arapiraca. Então, já aproveito para agradecer à organização pelo convite e dizer que estou muito feliz e honrada por participar. Bom, antes de tratar das metodologias ativas propriamente ditas e da educação híbrida, que a gente vai discutir um pouquinho aqui, eu queria trazer um breve histórico sobre a formação em enfermagem, para termos um panorama da origem das nossas práticas, do DNA das nossas práticas, porque de onde vieram essas práticas na nossa formação. Antes da enfermagem moderna, nos moldes de Florence Nightingale, a formação das enfermeiras era de cunho bem prático, totalmente prático. Por exemplo, para combate a epidemias ou para atuarem como socorristas em períodos de guerra ou conflitos. Por conta dessa especificidade e desse cunho altamente prático, a formação era basicamente tecnicista. No Brasil, aqui no nosso país, apenas em 1923 foi que surgiram as primeiras escolas de enfermagem com um currículo sistematizado, né? Antes era essa formação bem pontual, vamos dizer assim, e as primeiras escolas com currículo realmente sistematizado foram em 1923, certo? Era um currículo baseado nos moldes norte-americanos. Esses norte-americanos, que modelos norte-americanos eram esses? Privilegiavam superespecializações. Então, por isso, era um currículo que, além de manter as características do tecnicismo intenso, que a gente já vinha desde aquele período antes da enfermagem moderna, ainda, além de tecnicista, era totalmente fragmentado. Se privilegiava superespecializações, privilegiava um ensino fragmentado. Não havia nenhum diálogo entre as disciplinas, e aqui no país esse currículo ainda sofreu forte influência da saúde curativista e individualista do modelo de saúde previdenciário na época, que era um modelo de saúde individualista, curativista, portanto a formação seguiu esses moldes, vamos dizer assim, teve grande influência desse molde. Então, percebe-se aí, nisso que eu comecei a falar até aqui, que nós temos uma história muito forte, marcada pela formação tecnicista, uma formação fragmentada e com uma relação bem verticalizada entre professores e estudantes. Professor é quem sabe, professor é quem tem o conteúdo, professor é quem tem o conhecimento, é quem ensina. E o estudante é aquele que só aprende, só recebe as informações e aprende do jeito que o professor passou, é que ele tem que aprender. Aí, depois daí vem o quê? A reforma sanitária só em 1988. Vem a reforma sanitária, a construção do Sistema Único de Saúde e todos aqueles preceitos que a gente já sabe. O que é que os preceitos do SUS prezam? Prezam pelo conceito ampliado de saúde. E aí, nesse modelo ampliado de saúde, não cabia mais o modelo curativista anterior, né, da questão previdenciária, lá, curativista, individualista. E pregava-se no SUS, por exemplo, pela descentralização e pela atenção integral. Então, teoricamente, não caberia uma formação nos moldes praticados até então, né? Deveria ser uma formação mais diferenciada. Por exemplo, os currículos deveriam ser mais integrados, já que a gente pensa numa atenção integral, a formação deveria ser de conteúdos integrados também, né? Quebrando a fragmentação vigente até então. As ações práticas deveriam ser bem contextualizadas,
né? Pensando no SUS, o SUS que a gente tem que brigar tanto por ele agora, né? E a relação professor e estudante nesses moldes da reforma sanitária deveria ser mais horizontal, com práticas mais ativas para que o estudante e o profissional egresso pudesse desenvolver autonomia, né? Pensando em quê? Numa adaptação para conseguir atuar em diversos contextos que pregavam o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Entretanto, essa transição curricular, essa transição nas formas de trabalhar o processo ensino e aprendizagem não tem sido fácil. E nós carregamos muito forte essa tradição fragmentada, fragmentação tradicional, fragmentação tecnicista. Aconteceram algumas mudanças localizadas nesse período, né, da reforma curricular, da reforma sanitária até uma reformulação curricular. Desde a reforma sanitária, algumas escolas começaram a mudar, mas só foram estabelecidas mesmo diretrizes legais para a reformulação curricular dos cursos de saúde em geral e de enfermagem em particular no ano de 2001. E isso aconteceu num esforço conjunto entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. E aí surgiram o quê? As diretrizes curriculares nacionais de 2001, que estimulavam que as escolas de enfermagem praticassem um movimento de integração entre os currículos, por exemplo, entre os conteúdos, aliás, dentro do currículo, que as disciplinas teóricas e práticas estivessem sempre juntas, sempre caminhando juntas, no sentido de facilitar a mobilização de conhecimentos por parte dos estudantes e promover aquela aprendizagem com mais significado, que o ensino estivesse integrado ao serviço desde o início do curso, promovendo contato com a realidade, promovendo a contextualização tão necessária para o SUS e facilitando o pensamento mais reflexivo, já que você está direto com o serviço. Assim, diante dessas práticas, dessas necessidades de transformação, vamos dizer assim, desse currículo, as práticas e as atividades docentes também deviam ser transformadas. Não basta mudar o currículo, tem que mudar a prática docente. E o papel do estudante também deveria ser transformado. Então, seria esperado do que do estudante? Uma postura mais ativa e mais autônoma. Isso, teoricamente, seria esperado, mas como a gente já disse, não é fácil a transição de um currículo fragmentado para um currículo com essas características totalmente diferentes, né? Outra grande questão que faz a gente pensar que provavelmente aquelas práticas antigas, transmissivas, de ensino tradicional e a fragmentação curricular não dão conta da formação em enfermagem. Além de tudo isso que a gente já falou, tem outra questão. Vamos pensar, quem é o estudante de hoje? Quem é o estudante atual? O estudante nosso de hoje é aquele indivíduo que o estudioso Mark Prensky chamou de nativo digital, certo? É aquele que nasceu ou ainda era muito pequenininho quando a internet começou a ser utilizada de forma mais massiva. É aquela pessoa que usa as tecnologias digitais de forma quase ou muito natural e espontânea. Nesse sentido, além de Prensky, vem outra estudiosa que a gente traz aqui, que é a Lúcia Santaella. Ela diz, tanto ela quanto o Cole e Monnereu discutem muito os termos ubíguo e ubiguidade. Esses termos ubíguo e ubiguidade tratam exatamente da naturalização com relação ao uso das tecnologias, do qual o nativo digital é tão craque, vamos dizer assim, né? Que é tão comum hoje, principalmente entre os jovens, mas também entre aqueles que nasceram antes da internet e conseguiram se adaptar a ela. Tem gente que consegue se adaptar de uma forma mais tranquila, tem gente que tem mais dificuldade nessa adaptação, mas principalmente os jovens trabalham isso de forma muito natural, né, gente? Muito tranquila. A ambiguidade trata exatamente disso, né? Trata disso que a gente já falou aqui, dessa naturalização e também, em especial, das tecnologias móveis, da chamada hipermobilidade. Tanto é natural quanto as pessoas conseguem trabalhar isso em todo lugar.
Então, nosso estudante hoje, quem é ele? É aquele ser ubigo, adepto da hipermobilidade. É aquele que se movimenta, além de se movimentar no espaço físico, ao mesmo tempo se movimenta onde? No cyberespaço. Todo mundo hoje, principalmente os jovens, vivem com o celular na mão, né, gente? Essa hipermobilidade faz parte da identidade do sujeito. As pessoas vivem e tornam isso bem natural. Eu gosto da ideia, inclusive, eu falo muito de que, inclusive, na anatomia humana, a gente que é da enfermagem, que é da área da saúde, ao estudar os membros superiores, por exemplo, vou estudar o membro superior, vai ter um momento que eu vou ter que estudar o quê? O braço, o antebraço, a mão e o celular. De tanto que ele faz parte dos indivíduos hoje em dia, né? Então, o questionamento para os professores aqui, o primeiro questionamento que eu trago, lembrando que essa apresentação é no sentido de quê? De trazer questionamentos mesmo, de fazer a gente refletir, de fazer a gente pensar as nossas práticas, tanto enquanto estudante, quanto enquanto professor. Então, o primeiro questionamento que eu trago é para os professores, e é: será, já que tudo isso que a gente falou faz parte da identidade do sujeito atual, será que o que é mais viável? A gente tirar parte da identidade desses indivíduos, né? Tirando o celular, por exemplo, da sala de aula? Ou não seria mais interessante a gente descobrir as potencialidades das tecnologias que podem ser aproveitadas no processo de ensino-aprendizagem? É uma questão, né? É uma questão a ser pensada. Vamos lá, continuar pensando quem é esse nosso estudante de hoje. E aí a gente pega de novo a Santaella, e a Santaella divide ou descreve três tipos, três ou na verdade quatro, né? Ela finaliza com um quarto tipo de leitor, e esses tipos de leitor foram tomando forma ao longo do tempo, certo? Apesar de que um tipo de leitor não exclui o outro. Mas ao longo dos tempos, ao longo da evolução das tecnologias, vamos dizer assim, esses tipos de leitores que ela descreve foram se formando. E aí ela difere esses tipos de leitores. Que leitores são esses? O leitor contemplativo é aquele que se debruça na leitura que é linear. O que é uma leitura linear? É aquela leitura que a gente faz de uma página após a outra página, de uma imagem impressa, de uma imagem estática, do livro mesmo, do livro que a gente pega na mão, passa de uma página a outra. Depois veio o leitor movente, foi aquele que surgiu após o cinema e a televisão. É também adepto da leitura linear. A leitura do leitor movente continua sendo linear, ela não deixa de ser linear. Mas agora começa a ter algumas imagens que se movem, imagens em movimento do cinema, por exemplo. E como fonte de informação, ele não tem mais só o livro, ele tem o cinema, tem a televisão, tem o livro, tem os jornais, já tem as revistas. Esse é o leitor movente. O leitor imersivo. Quem é o leitor imersivo? O leitor imersivo, segundo Santaella, já é um leitor da atualidade. Que leitor é esse? É aquele que não necessariamente faz uma leitura mais linear das coisas, ele não vira página após página. O leitor imersivo é aquele que vem depois do uso massivo da internet. É aquele que faz leituras exatamente não lineares. É aquele que, para dar conta de algum conteúdo, vai em busca de diversos tipos de texto, é o que a gente chama de hipertextual. Que tipos de texto são esses? Por exemplo, vídeos, texto escrito, imagem, certo? É aquele que você pede, vai pesquisar alguma coisa sobre tal assunto, e ele não fica só no texto, só nos livros, só no material científico, ele busca um vídeo. Ele faz essa leitura não linear nesse sentido, e hipertextual nesse sentido, que são vários os tipos de texto que ele busca, e cada um vai de acordo com seu ritmo e suas necessidades, né? Cada pessoa, o imersivo é aquele que se adapta às suas necessidades. E a velocidade também de aprendizagem, cada um tem a sua forma de trabalhar, certo? O leitor imersivo é esse.
Cada um tem suas próprias formas de alcançar os seus objetivos. Então, não cabe mais para o leitor imersivo quando o professor quer que todo mundo seja igual, vamos dizer assim, sejam robotizados. E o quarto tipo de leitor, que ela descreveu por último, é o leitor que ela chama de ubíguo. É aquele que já falamos nessa apresentação, por exemplo, aquele das tecnologias que já são móveis, que tem tudo na palma da mão, que ao mesmo tempo que se move no espaço físico, ele entra de um lugar a outro no cyberespaço. Vale salientar que nenhum tipo de leitor exclui o outro, como eu já disse, né? Há momentos, por exemplo, que todo mundo precisa assumir uma postura mais contemplativa, buscar material científico, buscar livro, aprofundar em alguma coisa. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje a maior parte dos nossos estudantes é formada por leitores, aqueles leitores que a gente chama de imersivos e ubíguos, né? E por ter justamente essa postura de ubiguidade, ele acaba se tornando o quê? Uma pessoa multitarefa. Ou seja, ao mesmo tempo em que aquele nosso estudante está assistindo a nossa aula, mesmo que ele esteja realizando a atividade que a gente está solicitando, ao mesmo tempo ele está curtindo uma foto no Instagram, está falando com um familiar no WhatsApp, está colaborando com a tarefa solicitada, inclusive em sala de aula, está adiantando pelo Google Docs uma atividade de outra aula, enfim, né? Foi desenvolvida uma capacidade cognitiva diferenciada. E essa capacidade cognitiva possibilita que as pessoas executem múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Então, tem sim o risco de superficialidade. Tem, existe sim, porque ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas existem várias possibilidades, várias realidades de tarefas executadas com qualidade e com vários tipos várias pessoas conseguem fazer coisas que impressionam mesmo. Apesar de estarem fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Até pouco tempo achava-se que as pessoas só podiam ficar na superficialidade. Mas não, elas podem fazer coisas e coisas muito boas nesse sentido. Então, o número de informação também nesse sentido é muito grande. É tão grande para esse leitor imersivo, para esse leitor ubíguo, que ele precisa o quê? Ele tem também um poder cognitivo diferente e ele trabalha com memória externa, ou seja, ele sabe que ele tem um celular, ele sabe que ele tem um computador, ele sabe que ele pode guardar informações em vários lugares. Então ele consegue fazer coisas de forma diferente do que a gente que trabalhava só com a nossa memória interna, a nossa memória natural do ser humano, né? É um perfil muito diferenciado, vamos dizer assim. Vamos pensar em quem é a internet, quem é esse estudante de hoje e a relação com essa internet. A internet, gente, deu um salto impressionante, um salto qualitativo, um salto de qualidade mesmo. E quando antes, por exemplo, essa internet servia apenas de repositório de informações, onde as pessoas iam lá, assumiam um papel que a gente chamava de usuário até hoje, né? A pessoa que utiliza a internet é chamada de usuário. O que é que ele fazia? O que é que cabia a ele fazer antigamente? Copiar e colar só o que era do seu interesse.